Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É você que está agora nesse canal ouvindo essa mensagem. Eu quero te agradecer por esse apoio, porque essa mensagem, se ela não for ouvida, se ela não for divulgada, de nada adiantará, porque nós estamos aqui pelo plano do nosso Senhor Jesus Cristo, na ordenança dele, que disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós estamos aqui como servos do Senhor, mesmo que muitas vezes não entendidos, amém? Mas nós sabemos que não somos nada e que o Senhor Jesus é que nos prepara, nos qualifica, nos dá força, amém? Eu sou o pastor Paulo, da Igreja Internacional Graça e Vida, e eu gostaria de te dizer por que o nome Igreja Internacional Graça e Vida. Como esse é o nosso primeiro vídeo ministerial que nós vamos publicar, e você que está ouvindo, vai entender o propósito disso tudo, amém? Enfim, graça e vida. Aqui nós temos um panfleto que nós usamos para estar divulgando, amém, o evangelho. A gente está preparando esse material para divulgar aqui no bairro onde nós estamos inicialmente com a nossa sede, amém? Porque aqui está sendo fundado o ministério, aqui na cidade do Conselheiro Lafayette, no estado de Minas Gerais, amém? E nós estamos aqui já há 6 meses com essa obra, com esse propósito, tá? Com muita dificuldade para poder nos levar a mensagem, Nós temos poucas cadeiras, pouca iluminação. Nós temos um espaço que Deus nos deu e nós temos honrado, com os dízimos e ofertas das pessoas que têm aqui ouvido da Boa Nova e sido qualificadas, e sido abençoadas, honrando os compromissos da igreja, pagando os aluguéis em dia, as contas, amém? E a graça, como está lá no livro de Tito 2,11, significa o quê? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todo homem, não é isso? A todos os homens. E o outro versículo, ainda em Tito 1:2, diz: esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes da consumação dos séculos. Amém? Por isso graça e vida. Por isso Deus nos deu essa ordenança e nos trouxe esse nome internacional, porque entre as nações, quer dizer, o propósito é levar a mensagem a toda a humanidade. E pela misericórdia do Senhor, nós começamos esse trabalho pequeno, uma pequena semente, e nós temos lutado, temos perseverado, o inimigo tem se levantado, os problemas têm vindo, mas nós, como testemunho do Deus vivo, nós temos que perseverar e vencer, e Deus tem nos dado vitória, amém? Então você que está ouvindo, amém, por algum motivo chegou às suas mãos esse vídeo, eu quero te dar aqui um testemunho de perseverança, dizer para você que tudo é possível que crê, amém? Mesmo se você tenha andado acusado, humilhado, desacreditado pelas pessoas em geral, amém? Deus é contigo. Quando você se volta para Ele te dá um caminho, Ele te dá uma direção, amém? E hoje eu pedi ao Senhor uma mensagem especial para poder estar ministrando para você, amém? Nós sabemos que a Bíblia, esse livro, que é o mais vendido do mundo, e sempre será, porque foi escrito pelo próprio Deus, pelo intermédio do Espírito Santo, revelado ao homem, amém? É o livro do livro, é o livro dos livros, na verdade. Ele é a unção de Deus na sua vida, ele é a voz de Deus na sua vida, ele é a palavra de Deus, viva e eficaz, amém? E hoje nós vamos estar ministrando, apesar de nós termos diversos livros que nós poderíamos estar aqui pedindo a Deus que nos mostrasse, porque a palavra, ela é grandiosa, ela é poderosa, mas nós vamos falar em Isaías, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que tem uma Bíblia na sua casa, e nesse momento, se você puder, até pausar o vídeo e buscar essa Bíblia, para você poder estar acompanhando, para que nós venhamos a te falar exatamente a pura verdade do que está escrito, amém?
Porque a palavra de Deus, ela cura e liberta. Disse Jesus: se conhecereis a verdade vos libertará. Amém? E eu estou aqui, em nome de Jesus, pela misericórdia dele, para poder lhe passar essa mensagem, essa boa nova, essa nossa primeira mensagem com áudio e com vídeo, em nome de Jesus. E nós cremos que o nosso objetivo não é de nos engrandecer, mas é de fazer com que você venha ouvir essa palavra e enviar para outras pessoas. Talvez você tenha um parente, um amigo, um irmão, um filho, uma filha, o esposo, esposa, com problemas de droga, com problemas de saúde, os vícios em geral, né? Pessoas que têm sido acometidas pelas tendências, pela evolução, pelo modismo, por tudo aquilo que vem para nos trazer, digamos assim, algo que venha a nos suprir, a nos trazer conforto, mas que ao mesmo tempo atrás disso vem uma série de coisas que vem confrontar com o propósito de Deus, com o plano de Deus na nossa vida, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor Jesus, do Senhor Deus, para que nós viéssemos a ser adoradores. O Senhor Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer, o Senhor Deus ali, Ele nos trouxe um plano de termos aparência interior, não apenas a aparência exterior, mas uma imagem, uma alma, amém? Que viesse a ser adoradora dele, amém? Ele nos trouxe ao mundo para que nós viéssemos o que? A contemplar a sua glória, tudo que Ele criou, tudo que Ele fez, tudo que Ele nos tem emprestado, amém? Tudo que Ele nos tem dado, amém? Nessa terra, que apesar da nossa abominação, de nós sermos pessoas abomináveis muitas das vezes, o Senhor Deus, Ele tem andado com as mãos estendidas. Ele tem trazido para nós a sua alegria, a sua misericórdia, amém? E já desde o êxodo, desde o princípio, o homem, ele vem sendo o quê? Livrado, liberto pela misericórdia, pelo amor de Deus, amém? E Deus sempre falou ao homem, Deus sempre revelou ao homem, Deus sempre se manifestou e tem se manifestado na atualidade, amém? Mas o mundo, as pessoas andam tão descrentes, desacreditadas do mover de Deus, da graça de Deus, amém? Que têm andado afastadas da igreja, da palavra. Eu creio que a maioria das pessoas tem uma Bíblia em casa. Eu te pergunto, quantas pessoas têm aberto a Bíblia para poder ler, para poder meditar? Amém? Eu não sou contra você ler o livro secular, né? Um estudo, né? Uma revelação de uma cura, né? De um exemplo que alguém tenha vivido para te trazer como direção. Mas nada supera e supre aquilo que só a palavra de Deus supre. Amém? Então você que está aqui hoje conosco, eu quero te agradecer, porque só o Senhor sabe as nossas dificuldades, só o Senhor sabe o que tem se levantado para nós podermos, de fé em fé, trazermos uma pessoa para a igreja, para que ela venha, em nome de Jesus, crer e ser curada, e ter força, e ter bom ânimo, e vencer os obstáculos, os problemas que ela tem vivido no cotidiano dela. Muitas das vezes no seu leito familiar, muitas das vezes com a pessoa que ela mais ama, amém? E ela tem se confrontado com isso, amém? Mas pela fé, o Senhor Deus diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé, você move o quê? Você move as montanhas. E a montanha que eu quero dizer que você move não é a montanha fisicamente, aquela que você enxerga com os teus olhos, não. Mas é aquela montanha do problema, da situação adversa que tem se levantado, daquilo tudo que tem vindo para poder o quê? Te destruir, te levar a um processo de depressão, a um processo de interiorização, a um processo que venha a destruir o quê? O teu presente, o teu futuro, a tua família, o teu bem mais precioso. Amém? Então, eu gostaria que você agora pudesse curvar sua cabeça comigo e vamos orar antes de entrarmos aqui na palavra. Amém? Curva sua cabeça, feche os teus olhos.
Coloque a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos, Senhor, reunidos nessa hora, nesse momento, para, meu Deus, glorificar o teu nome, Pai, e falar do Senhor, falar da tua palavra viva e eficaz. Falar, meu Deus, a esse coração, meu Pai, que talvez esteja apertado, machucado, magoado, meu Deus, desacreditado. Essa pessoa que tem vivido, meu Deus, algo difícil de superar aos olhos do homem. Ó, meu Deus, mas Tu és o Deus da vida. Tu és o autor e consumador, Pai. Tu nos criaste a Sua imagem e semelhança, para que tivéssemos vida e vida com abundância. Tu nos criaste, meu Pai, um ser perfeito, com inteligência, com discernimento, meu Pai, com entendimento, e nos deste, meu Pai, livre-arbítrio. Ó, meu Pai, traga até nós, Senhor, o Teu Espírito Santo nessa hora. Envia, meu Pai, qualificado. Coloque, meu Deus, aqui na igreja e do lado dessa pessoa, meu Pai, um anjo Teu, em o nome de Jesus. Meu Deus, que essa palavra que agora iremos ministrar, meu Deus, às pessoas que nos ouvem, nos assistem essa hora, meu Pai, venha a tocar, meu Pai, no íntimo dela, a arrancar, meu Pai, toda a tristeza, toda a amargura, toda a descrença que ela tem tido, meu Pai, até de viver. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, visita essa pessoa, Pai, onde ela se encontra agora, seja na casa dela, seja, meu Deus, talvez no hospital, no trabalho, meu Pai, onde quer que essa mensagem possa estar chegando agora, Pai. Tira essa pessoa do cativeiro que ela tem vivido, da escravidão, meu Pai, que ela tem sido obrigada a viver, meu Pai. Mas nesse momento, meu Deus, essa pessoa, ela toma uma decisão, meu Pai, de viver pela Tua graça e não mais, meu Deus, de misericórdia em misericórdia. Pois o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, amém. Deus é contigo, Deus Ele te toca nessa hora. Você tem que crer, você tem que crer no Evangelho. Você crê em tanta coisa que te falta. Muitas das vezes nós cremos naquilo que o nosso amigo, até porque uma pessoa que de repente apareceu vem nos fala, amém? Por que então não crer na palavra santa, naquela que te traz vida, naquela que te perdoa, que te alivia, em nome de Jesus, amém? Então abra a tua Bíblia aqui comigo, vamos abrir Isaías 53, amém? Não sei se você sabe, mas Isaías foi um dos grandes profetas, usados pelo Senhor Deus, amém? Livro escrito 700 anos antes de Cristo. Isso para você ver, é o livro do Velho Testamento. Eu quero te dizer isso para que você tenha visão da graça de Deus, da glória de Deus, da aliança que Deus tem com o homem, amém? E principalmente da aliança que Ele quer ter contigo, que nesse momento se dispõe a estar assistindo, a estar ouvindo, essa palavra, para que ela venha te edificar, em nome de Jesus. Então, 700 anos antes de Cristo, Deus já falou ao homem, Deus revelava a Isaías que viria quem? O Salvador, aquele que tomaria sobre ele toda a nossa dor, nossa enfermidade, nosso pecado. Ele veio em favor de nós, igreja. E esse mesmo Jesus, Ele vive. Porque nós vivemos o quê? O tempo da graça. Vivemos o depois de Cristo. E aqui nós estamos pregando antes de Cristo. Amém? Ainda para o povo de Israel, um povo rebelde, um povo que havia sido muitas das vezes liberto, salvo de muitas condições que eles viviam. Amém? Houve muita cura, muito milagre, e esse povo andava rebelde. Amém? Você que tem andado rebelde, que tem andado afastado da presença de Deus, o Senhor Deus quer falar contigo agora. Amém? Você que está passando por esse transtorno, que só você e Ele sabem, porque você tem falado no teu íntimo, você tem buscado uma direção, você tem buscado algo que venha suprir essa tua necessidade. Amém?
E muitas das vezes você não tem enxergado, porque há uma barreira levantada de frente aos teus olhos, que vem o quê? Que vem confrontar contigo. Até a tua família tem andado contra você. Amém? Você perdeu os amigos, perdeu o crédito. Amém? Mas Deus é contigo. O Espírito Santo quer falar contigo nesse momento e Ele quer te encher de algo sobrenatural. Amém? De algo que vai curar, que vai libertar você, que vai te dar o que é condição de viver nessa terra até a sua volta. Em nome de Jesus. Amém? Abra então Isaías 53. O versículo 1 diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? Amém? E a quem se manifestou o quê? O braço do Senhor. Amém, igreja? Aqui diz claramente, né? Aqui estamos falando sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus que viria. Amém? E essa profecia que você vê aqui revelada, ela é espantosa. Amém? É algo assim sobrenatural. Amém? Porque quem poderia acreditar, ou quem acredita, até muitas pessoas ainda não acreditam no nosso Senhor Jesus Cristo, na vida dele. Acho que tudo aquilo foi uma história, foi um homem comum que passou pelo mundo, talvez um louco, como muitos dizem, que ele foi levado ao martírio porque achava que era Deus. Não é isso, igreja? Mas Deus, ele é perfeito na sua plenitude, na sua graça. Porque quem pode crer num Deus que viria como um Salvador, que viria no meio de um povo humilde, de um povo cativo, de um povo necessitado? Amém? Mas aqui Isaías revela, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem tem dado crédito à pregação do Evangelho? Muitas pessoas, infelizmente, elas torcem o nariz para o Evangelho. Amém? Porque aquilo que tem dentro das pessoas, aquela visão mundana, isso vem confrontar com o propósito de Deus na vida de cada uma delas, de cada um de nós. Amém? Então, você que passou e tem passado a dar crédito para a palavra de Deus, você é um escolhido. Na verdade, todos são escolhidos, mas nós temos um livre-arbítrio. Porque Jesus, quando ele veio para todos. Ele não veio para o A, para o B, para o C, para a classe A, C ou D, né? Ele não veio fazer acepção de pessoas, mas ele veio em favor de cada um de nós. Amém, igreja? Eu te chamo de igreja porque você é igreja. Você é a igreja de Jesus aqui na terra. Você precisa receber o quê? Essa promessa na tua vida. Você não pode mais viver conforme o mundo quer que você viva. Amém? Mas você tem que viver na graça de Deus e conforme a palavra deseja que você viva até a volta dele, para que você seja salvo. Amém? Mesmo que você tenha aflições nesse mundo, você precisa se disponibilizar, amém? A estar na presença do Senhor Jesus. Amém? E diz assim: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Amém? Ou seja, o braço do Senhor quer se manifestar na sua vida. Mas para que isso ocorra, você precisa o quê? Receber, crer, aceitar. Amém? Porque no teu coração tem uma chave. E essa chave, ela só é aberta de dentro para fora. É você que abre. Para que o Senhor possa o quê? Possa habitar, possa entrar e possa ali operar a sua obra. A obra que Ele quer operar na tua vida. Amém, igreja? É isso que eu tenho para te dizer. No versículo 2 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Quer dizer, Isaías profetizava, ainda antes do Senhor Jesus vir, 700 anos antes, que quando ele viesse, ele seria rejeitado. Amém? E ele foi rejeitado. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio
Ele desceu da glória, ele se fez homem, amém? Ele se humilhou ao grau inferior humano que somos, e ele se submeteu a um sacrifício que nenhum de nós se submeteria, amém? Diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Amém? Quer dizer, Deus, Ele é soberano. Deus, Ele nos ama. Ele quer o melhor para a tua vida, para a minha vida. Ele quer o melhor para nós, igreja. Só que nós não temos recebido, muitas das vezes, as promessas, porque nós temos sido filhos rebeldes. Amém? Nós temos sido pessoas comprometidas com nós mesmos e com as tendências, os modismos, as coisas que vêm aos nossos olhos, mas nós não temos buscar o Deus vivo, que é Espírito, que é verdade, amém? Mas Deus, mesmo assim, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, amém? Então você deve crer nesse Deus, nesse Jesus, que veio a teu favor, porque sem formosura alguma, sem beleza aparente alguma, sem força nenhuma, Isaías profetizava que ele viria e veio. E Jesus, ele foi rejeitado na sua própria terra, onde ele nasceu, onde ele ali veio pelo intermédio do Espírito Santo, e ali ele nasceu um bebê, ele cresceu uma criança, né? Ele teve uma infância, ele teve uma adolescência, uma juventude, se fez homem e viveu e tomou por nós os pecados. Amém? Você que vive uma situação adversa, você que talvez nesse momento esteja até pranteando, até chorando, até desanimado, pensando bobagem da sua vida, não desejando nem levantar mais no outro dia de manhã da sua cama. Amém? Você é especial para Jesus. Você é filho da promessa. Amém? Você não foi feito para sofrer. Você não foi feito para perecer. Amém? Nós sofremos pelo nosso próprio pecado. Mas Jesus disse: eis que todos os teus pecados são perdoados. Se você se disponibilizar para Ele agora, se você fizer uma aliança com Ele, se você nesse momento agora aceitar o Senhor Jesus na tua vida, Ele vai te transformar. Ele vai te tirar dessa situação que você vive. Amém? Ele vai te colocar por cabeça, você não será mais calmo. Amém? Em nome de Jesus, exalta o nome do Senhor agora, dentro de você. Amém, igreja? Olha só. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Deus, Ele é perfeito. Amém? A humanidade achava que o Salvador viria montado num cavalo, coroado numa carruagem, amém? Do linho mais puro existente naquela época, amém? E hoje, dessa forma, a humanidade vive numa idolatria, numa adoração a objetos, a coisas, a pessoas, a tendências, a modismos. E o Senhor Deus não está em nada disso. Ele é Espírito e verdade. Amém? Temos vivido num mundo abominável para Deus. Não sei se você sabe daquela passagem onde o Senhor Deus ele destrói a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele fulmina aquele lugar porque era um lugar abominável. Nós sabemos que Deus ele é longânimo em irar-se. Sabemos que Deus ele é misericórdia, mas Ele também é justiça, igreja. Amém? E a humanidade está prestes a passar pelo grande julgamento, pelo grande trono branco. O Senhor Jesus está prestes a voltar. Amém? E a promessa tem sido revelada a você. A promessa falada em Isaías, 700 anos antes de Cristo, ela foi cumprida. Jesus veio. Amém? Jesus tomou sobre Ele as nossas dores e transgressões, os nossos pecados. Amém? Ele tomou sobre si. Amém? Por quê? Porque Deus, Ele é amor.
Deus é longânimo. E nós estamos vivendo o tempo da graça, onde o Espírito Santo está disponível para você, que tem vivido talvez um processo depressivo. Em nome de Jesus agora, você determina que todo mal saia. Porque Jesus disse: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. E você tem esse poder se você quiser. Você tem o poder de agora colocar a mão nessa enfermidade que você tem aí, colocar a mão nesse vazio que você está sentindo, colocar a mão nesse pedido, nesse projeto que você tem, e falar agora, em nome de Jesus, todo mal sai agora do meu projeto, da minha saúde, da minha família, de tudo aquilo que eu tenho almejado, de tudo aquilo bom que eu tenho colocado para Deus, mas eu não tenho sabido como buscar Deus. Amém? Assim a humanidade tem vivido como ovelhas desgarradas do rebanho, que tem procurado um Deus, mas um Deus de confusão, igreja. Um Deus que não está nos atos ilícitos, na pornografia, no palavrão, nas palavras torpes. Amém? Um Deus que trabalha a favor daqueles que se santificam. Amém, igreja? E você não pode se conformar com essa situação que você tem vivido. Sabe por quê? Porque aqui em Isaías diz mais. Diz que todo o teu castigo o Senhor Jesus tomou sobre ele. Toda a tua enfermidade o Senhor Jesus tomou sobre ele. Tudo aquilo que te afronta o Senhor Jesus tomou sobre ele. Aí você pergunta: mas pastor, por que então que eu vivo essa situação de escravidão? Porque você tem que aceitar Jesus. Você tem que falar com Ele agora, no teu íntimo, que você, a partir de agora, vai perder a vida que você tem para você ganhar a vida que Ele tem para ti. Jesus disse: aquele que perder a vida por mim ganhará. Significa dizer que o que você tem que perder é aquilo de errado que você faz, aquilo de errado que nós fazemos, que vem o quê? Que vem afrontar os olhos de Deus e a santidade de Deus. Amém? E quando você faz essa aliança com Deus e começa a se qualificar e se aproximar do trono dele, em espírito e verdade, ele começa o quê? A tocar na tua causa, a tocar na tua chaga, na tua ferida, a te trazer do cativeiro. Amém? Só que você tem que entender que tudo tem um tempo. Você precisa caminhar nos passos de Jesus. Não é simplesmente você aceitar e achar que o milagre ocorre dessa forma, não. O que o Senhor Deus faz é justo e perfeito. Você precisa se qualificar. Você precisa perseverar, assim como Ele veio e perseverou por nós. Amém, igreja? Receba isso e diga graças a Deus. Amém? Em nome de Jesus. E você tem que sorrir. Jesus te fez para sorrir, para andar alegre, não para andar triste, cabisbaixo. Amém? Jesus te fez para ser adorador. Ele veio para que você o quê? Fosse liberto, fosse salvo, em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz no versículo 3. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Amém? A humanidade tem tratado Jesus como qualquer. Amém? A humanidade tem festejado o Natal e a Páscoa, mas sem ter o fundamento santo do que é. Amém? Porque passadas essas ocasiões, ou até mesmo nelas, as pessoas estão o quê? Prostituindo. Estão vivendo uma vida desregrada. Amém? Em nome de Jesus, igreja, isso é preciso cessar na sua vida. Você que está recebendo essa palavra agora, você que está ouvindo, amém? O milagre só ocorre quando você se aproxima do Senhor, amém? Você precisa fazer essa aliança com Ele, sair de uma vida larga, de um caminho largo que você vive e andar no caminho estreito, amém? Que é o caminho que te leva ao quê? À salvação. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas.
se você passa a buscar primeiro a glória de Deus, a plenitude, se preparar para a volta de Jesus, para que você seja arrebatado e salvo, amém? E a tua alma seja levada para a glória dele, e que você possa o adorar em espírito e verdade por toda a eternidade, você precisa se esvaziar das coisas do mundo. Eu não estou dizendo que você tem que ser um fanático, não. Só que você precisa separar o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é certo do que é errado, amém? Porque Deus, ele é espírito, amém? Deus, ele é onipotente, ele tem o poder sobre todas as coisas, ele é onisciente, ele entende e ele sabe o que eu estou pensando nesse momento que eu falo contigo e o que você está pensando nesse momento que agora você ouve, amém? Ele é onipresente, então na sua onipresença ele encontra-se aí contigo agora, da mesma forma que ele está aqui na igreja. Na sua onisciência ele analisa o teu íntimo, tendo como base a tua medula, amém? E ali ele te entende, e você revela para ele a tua vontade agora, e na sua onipotência ele tem o poder de nesse momento agora te libertar dessa escravidão que você tem vivido, dessa situação, talvez seja um problema de droga, de bebida, de fumo, amém? Problema de traição, prostituição, problema na área da saúde, na área financeira, você tem problemas, enfim, de depressão, você tem andado com esse desejo de morte dentro de você. Arranca isso agora em nome de Jesus. Peço para o Senhor te tocar agora, amém? Aceite o sacrifício de Jesus. Receba o que Jesus disse na cruz: está consumado. Quando Jesus disse está consumado, ele disse: está feito, Pai, está feito. O teu povo agora vive o tempo da graça, o teu povo agora fala contigo através de mim. Por isso é que você tem que falar em o nome de Jesus, porque ele é o nome sobre todo nome. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, Jesus, ele deixou isso bem claro, e isso está escrito na Bíblia. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então é em nome de Jesus que você, igreja, vai até o Pai, que você tem um canal direto para falar com ele agora, amém? Vejamos aqui o versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você que passa por um problema de saúde, Jesus já tomou sobre ele a tua enfermidade, amém? Então peça a ele para te dar a direção, para te dar a cura, para te trazer o medicamento, a resposta, o resultado que você precisa. Você precisa falar com ele isso. Você não pode se conformar com essa situação e viver a tua vida inteira, até a tua passagem, até o Senhor te chamar, nessa situação, amém, de enfermidade, não. Jesus, ele não veio para que você continuasse a viver nesse processo, amém, igreja? Receba isso em nome de Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A dor que você sente agora, a depressão, a melancolia, parece que tem uma faca te cortando ao meio, te tocando nos ossos, amém? O Senhor Jesus, ele tomou tudo isso sobre ele, amém? Está bem claro aqui, ó, Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou o quê? Sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém? Então nós temos que entender que nós não temos que passar a nossa vida, amém? Num processo depressivo, numa dificuldade tremenda, amém? Com falta de prosperidade, falta de paz, de alegria, falta de saúde. Senão nós fazemos cair por terra a profecia de Isaías e a vida de Jesus, amém? Por que Jesus veio?
Ele veio justamente por isso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não importa qual é o teu problema de saúde, o Senhor Jesus é contigo. Não importa o que você esteja sentindo agora, faz uma aliança com Ele. Vá a uma igreja, venha à igreja. Amém? Eu não estou aqui falando da igreja A, B ou C. Procura uma igreja, procura o Senhor Jesus, abra a tua Bíblia, fala com Ele. É isso que você precisa fazer. Mas não ficar dentro da sua casa, dentro do teu habitat, achando que dessa forma você vai receber a plenitude do Senhor Deus. Assim a humanidade tem vivido. Amém? As pessoas têm falado o nome do Senhor Deus indignamente, porque ao mesmo tempo muitas dizem graças a Deus e ao mesmo tempo estão xingando um palavrão. O Senhor Jesus disse que não se pode adorar e servir a dois deuses. Sabe por quê? Porque o nosso Deus vivo e santo, Ele não é Deus de confusão. Ou você adora o Senhor Jesus, você adora o Deus Pai através do Deus Filho, ou não tem outro caminho. Amém? Você precisa buscar o que é essa direção e entender essa verdade. Amém? E quando você entende, você começa a deixar o pecado de lado. Ah, mas então não vou mais pecar? Olha, o Senhor Jesus diz que no mundo teremos aflição. Amém? E que nós temos que nos santificar dia após dia, porque santo é só Ele. Mas nós temos que buscar o que é uma intimidade, buscar o Espírito Santo, para que Ele habite em nós, e nós, conforme está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, resistir ao diabo, e ele o que? Fugirá de vós. Ele fugirá por 7 caminhos, igreja. Receba isso em nome de Jesus. Amém? E aí você começa a ser um qualificado do Senhor. Amém? Você começa a se afastar da escuridão e vir para a luz. Amém? Em nome de Jesus. Olha só, o versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E Jesus diz assim: e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, igreja? Você está entendendo a mensagem para você? Amém? Ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído. Amém? Não é isso? Pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quer dizer, você tem vivido sem paz? Jesus já tomou sobre Ele esse castigo. Estava sobre Ele no Calvário. Amém? Quando ali Ele foi pregado no madeiro, quando cada prego daquele transpassou as suas mãos e os seus pés, igreja, olha, Jesus Ele tomou sobre si todo o castigo, toda a enfermidade, toda a falta de paz, toda a indignidade da humanidade. Amém? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 coisas. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Quer dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele ali não disse, em momento algum, a palavra religião. Amém? E nós aqui, como igreja, não estamos falando em religião. Estamos falando em evangelho. O evangelho é a Bíblia. É ela que tem que ser seguida, é ela que tem que ser ministrada, né? É ela que tem que ser falada e pregada. É a palavra de Deus viva para você. Você que está aí com a Bíblia agora, você está justamente meditando na mesma palavra que eu estou, com as mesmas letras. Amém? Eu não estou acrescentando e nem tirando, porque aqui está a palavra sagrada, a promessa. Entenda, 700 anos antes de Cristo. E eu te pergunto, em que tempo nós vivemos agora? Nós estamos hoje a 2012 anos depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou o quê? A sua vida como um sacrifício perfeito, como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e veio sobre a nossa vida. Amém? E por que a humanidade tem perecido? Porque tem havido sofrimento, as pragas, as doenças, né? A traição,
o vício, a matança desenfreada, a imagem ilícita que vem aos nossos olhos na televisão, na banca de jornal, na própria internet. Amém? Então nós temos que pegar a boa semente e colocar dentro de nós, e a semente maligna, a semente ruim, nós temos que tirar da nossa vida, porque não provém de Deus, não pertence a Ele. Nosso Deus é santo, amém? Justo e fiel, e Ele quer fazer na sua vida o que a justiça que você tanto, igreja, que você tanto tem buscado, amém? Que você tanto tem almejado, amém? Você até me perdoa, mas eu procuro externar para você essa fé, essa vontade de você receber essa graça, não de mim, mas do Senhor, do Santo, que fala contigo através da Bíblia agora, igreja. Amém? Diga graças a Deus. Receba em nome de Jesus. Amém? Receba em nome de Jesus. Eu gostaria que você agora colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar, porque a profecia foi cumprida. Jesus veio, Ele rasgou o véu, amém? E quando Ele rasgou esse véu, Ele abriu justamente uma porta para você falar direto com Ele. Você não tem que levar para ninguém, amém? Você tem que levar para Ele. Você não tem que confessar para nenhum homem, amém? O teu pecado, mas confessa para Ele, ajoelhe aí onde você está agora e diz: em nome de Jesus, meu Pai, eu te recebo, eu te aceito, eu confesso para o Senhor os meus pecados. E diz a palavra que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, amém? E o Senhor Jesus, Ele quer tratar contigo agora, amém? Ele manda te dizer que você é um escolhido e que Ele quer fazer a obra na sua vida, no seu lar, na sua família, amém? Ele quer o melhor para você. Diga graças a Deus. Então nós da Igreja Internacional Graça e Vida desejamos e temos esse propósito de levar para você a boa nova, de trazer você para a presença do Senhor. Apesar de você dizer que na sua casa você consegue falar com Ele, amém, glória a Deus. O próprio Senhor Jesus disse que nós, quando desejarmos orar, para que nós possamos ir para o nosso quarto, fechar nossa porta e orar, amém? Mas nós precisamos andar em comunhão. O corpo de Cristo é o que é a igreja. Você não pode andar desgarrado do rebanho. O rebanho, ele tem que estar apacentado, e isso ocorre na igreja, amém? Você tem que parar de ficar observando as pessoas e olhar a palavra de Deus, porque todo homem tem falha, eu tenho falhas, amém? Não olha para mim, mas olha para a palavra, olha para o que Deus tem pedido para eu falar para você, mas não para mim, porque eu não sou nada. E isso tem afastado você da igreja, tem tirado você da presença, porque você tem observado os escândalos, mas você não tem observado a palavra. O inimigo quer que você fique realmente do lado de fora, amém? E Jesus diz: eis que bato a porta, Jesus, Ele está batendo na tua porta agora, na porta da tua casa, na porta do teu coração, amém? Receba dele agora, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, meu Pai, que essa palavra, Senhor, tenha falado ao coração dessa pessoa que te ouve nesse momento, que, meu Deus, ela possa, meu Pai, enxergar a tua luz, ela possa, meu Pai, se esvaziar de toda amargura, de todo complexo, de toda acusação, meu Pai, que tem sido colocada sobre a vida dela. Se é problema, Senhor, na área da saúde, se é um problema, Pai, na área profissional, na área financeira, meu Pai, problema conjugal, problema familiar, meu Pai, que todo esse mal ele caia por terra agora, pois eu profetizo e determino pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, visita essa pessoa, meu Pai, fala o coração dela, meu Pai, encha ela agora, meu Deus, da tua sabedoria. Faz com que, meu Deus, ela possa, meu Pai, receber essa promessa, falada 700 anos antes, Senhor Jesus, da tua vinda. Mas tu já veio, meu Pai. Tu habita, Senhor, pelo intermédio do Espírito Santo no meio de nós. Meu Deus, fala esse coração.
Encha, Senhor, essa pessoa da tua luz. Meu Pai, liberta agora, meu Pai. Liberta agora, meu Pai, essa pessoa que se encontra talvez no hospital com uma doença terminal, meu Pai, num presídio, meu Deus. Ó, meu Pai, diz na tua palavra: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, Pai. Pagamos pelos nossos erros, Pai, no mundo, mas recebemos de Ti o perdão e a garantia, uma certeza de uma vida eterna. Que essa pessoa receba essa palavra, essa profecia, essa verdade, esse milagre. Que toda enfermidade, todo problema físico, todo problema intelectual, todo mal saia agora da vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, você que ouve agora: meu Deus, em nome de Jesus, eu te recebo, Senhor, na minha vida, a partir de agora, e desse dia em diante, eu faço uma aliança de compromisso contigo, não com o homem, e te coloco em primeiro lugar, na minha vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Quer dizer, você que nesse momento orou conosco, eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele falou no teu coração, que o Espírito Santo falou contigo. Amém? Toma posse. Toma posse. Amém? Eu quero te agradecer, antes de impetrar a bênção apostólica, e dizer que estou muito feliz de estar falando contigo. Eu não posso te ver, mas o importante é o Senhor Jesus te ver. Amém? Ver a tua face, ver que você nesse momento não tem mais esse pesar que você estava tendo, que você agora enxergou algo pleno na tua vida que outrora você não enxergava, e que nesse momento Ele te dá força. Amém? O nosso desejo é esse. Por isso essa mensagem gravada para você. Amém? E eu intitulo essa mensagem de tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Amém? Toma posse. Amém? Graças a Deus. Estenda sua mão e feche teus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém? Diga graças a Deus. Fique em paz, que Jesus te acompanhe e esteja em todos os teus projetos. E até a próxima mensagem. Amém? Em nome de Jesus, fique com Deus. Deus te abençoe. Graças a Deus, amém.